Olá, alunos, tudo bem? Então, essa será a nossa primeira aula de matemática, tá bom? Vocês vão abrir a apostila na página 44, no capítulo 3, tá bom? Nós vamos trabalhar operações, áreas e reais. Neste capítulo, você vai descobrir se o seu município é P, M ou G. Vai aprender sobre hortas urbanas e áreas e conhecer mais sobre multiplicações e sobre dinheiro. Vamos lá para a página 45? Então, a gente vai fazer assim, deixa eu explicar para vocês como que será essa aula de matemática. Nós vamos fazer a página 45, 46, 47 e 48. A 45 nós vamos fazer juntos. A partir da 46, a 47 e a 48, eu vou explicar exercício por exercício. Vocês vão fazer as atividades e depois eu vou anexar um arquivo com a correção. Então, eu vou explicar atividade por atividade. Depois que vocês assistirem essa aula, vocês voltem na explicação de cada exercício, se tiver dúvida. E depois que vocês terminarem, vocês abram o arquivo da correção, tá bom? Então, vamos lá. Página 45. Seu município é P, M ou G? É roupa agora, né? Com tamanho de roupa. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, com número bem variado de habitantes. Desde metrópoles, com vários milhões de habitantes, até pequenos lugares, onde vivem menos de 1.000 pessoas. Aqui nós temos duas imagens, São Paulo, que é uma capital com mais de 11 milhões de habitantes, e Serra da Saudade, com menos de 1.000 habitantes. A professora Ana classificou os municípios brasileiros observando apenas o número de habitantes. Veja a tabela que ela passou no quadro, usando apenas o critério população, sem levar em conta os aspectos econômicos. Então, aqui tem uma tabela que vocês vão ler, tá? Tá a classificação dos municípios. Um município, para ser considerado pequeno, segundo a professora Ana, ele tem que ter menos de 50.000 habitantes. Município médio pequeno, de 50.000 a 99.000. Município médio, de 100.000 a 299.000. Município médio grande, de 300.000 a 499.000. Município grande, de 500.000 a 1 milhão de habitantes. E muito grande, acima de 1 milhão. Tudo bem? Agora tem duas perguntas que nós vamos responder aqui juntos. A qual dessas categorias seu município pertence? Bem, nós temos aqui alunos que moram em Cerqueira César, alunos que moram em Manduri, alunos que moram em Águas de Santa Bárbara e alunos que moram em Iaras. Se eu não esqueci de nenhum município. Todos esses municípios têm menos de 50.000 habitantes. Então, eles estão na categoria muito pequeno. MP, muito pequeno. Então, a resposta é muito pequeno. Segunda pergunta. São Paulo tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. A qual categoria ele pertence? Olhem lá na tabela. A última categoria, acima de 1 milhão, município muito grande. Tudo bem? Agora virem a página. Página 46. A partir desta página, eu vou fazer as explicações necessárias e vocês, após assistir o vídeo todo, vocês voltem no vídeo no começo. Cada atividade vocês podem pausar e irem respondendo se existir alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta. Lápis na mão. Segundo o IBGE, em 2017 o Brasil tinha 5.570 municípios. Desses municípios, mais da metade tinha até 100.000 habitantes. Marque X na resposta certa. Podemos dizer que a quantidade de habitantes desses municípios era
menor que 2.785, maior que 2.785 ou maior que 2.785? Para isso, vocês vão ter que fazer um cálculo. Um cálculo para vocês descobrirem a metade de 5.570, porque a informação que vocês têm é que mais da metade. Então, que número representa mais da metade? Então, a metade vocês vão fazer 5.570 dividido por 2, tá bom? Esse é o cálculo que vocês têm que fazer para descobrir. Tudo bem? Número 2. Na tabela a seguir estão as populações de 5 municípios pequenos. Letra A. Siga as pistas para descobrir o nome de cada um e completar a tabela. A número 2. Aqui vocês têm um quadro com a população de 1, 2, 3, 4, 5 cidades, 5 municípios. Para vocês descobrirem qual é o nome correto do município, para descobrir a população já tem, só falta o nome. Vocês vão ter que ler essas dicas, prestar bastante atenção, porque uma dica serve para outra, então uma responde a outra. Tudo bem? Letra B. Veja a decomposição pelas ordens da população de Constantina. Constantina, então, aqui já tem até a resposta já, ó. 10.109. Como que fica a decomposição? Uma dezena de milhar, mais uma centena, mais 9 unidades. Vamos fazer aqui? Gostaram da minha lousa? Ó. 10.109. Como que eu vou decompor esse número? Está aí na apostila, ó. Ó. Vamos começar. Unidade, lembra para a gente não errar? A gente começa pela primeira ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, nesse caso, dezena de milhar. Deu para enxergar? Em cima do 9 tem o U de unidade, em cima do 0 tem o D de dezena, em cima do 1 tem o C de centena, em cima do 0, o M, que é a unidade de milhar, e em cima do 1, DM, que é dezena de milhar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Como que eu decomponho isso? Vamos lá do começo. Quantas dezenas de milhar? Uma dezena de milhar. Eu posso abreviar, tá? Mais. Quantas unidades de milhar? 0. Então, não coloco nada. Quantas centenas? Uma centena. Quantas dezenas? 0. Não coloco nada. Quantas unidades? Quantas unidades? 9, né? 9 unidades. Então, ficou a decomposição. Uma dezena de milhar, uma centena e 9 unidades. Tudo bem? Agora, vocês vão fazer, segundo esse exemplo que está na apostila, vocês vão fazer com as duas seguintes populações. A população de 10.039 e a população de 10.099, tá bom? Dessa mesma maneira. Vocês podem escrever dezena de milhar ou pode abreviar, como eu fiz aqui, tá bom? Letra C. A tabela mostra as populações em ordem crescente, certo? Certo, porque crescente, como que é a ordem crescente? Do menor para o maior, correto? Faça os cálculos e responda como ficará essa ordem se. Agora vocês vão, depois que vocês fizeram a atividade A, que vocês descobriram o nome das cidades, né? Vocês vão fazer cidades de Caém. Depois que vocês descobriram qual é a cidade de Caém, vocês vão. Chegaram 145 habitantes em Caém. Então, quantos habitantes tinha em Caém? Mais 145. É um cálculo que vocês têm que fazer e colocar a resposta. A mesma coisa da Constantina. Se saírem 95 habitantes de Constantina,
Então, quantos habitantes tinha em Constantino? A gente já tem o número, 10.109. Se desse número sair 95, então 10.109 menos 95, sobra tantos habitantes. Saírem 13 habitantes e chegarem em 67 em Águia Branca. Façam um cálculo e coloquem. Essa ordem fica. Agora, essa ordem vocês têm que colocar. Depois de vocês descobrirem esses 3 resultados, vocês coloquem ele em ordem crescente. Qual é a cidade com menor população? Depois com mais, depois com mais. Crescendo, tudo bem? Página 47. Você sabia que no Brasil há muitos municípios com nomes iguais? Por exemplo, são 8 municípios com o nome de Monte Alegre. Alguns têm um nome a mais para diferenciar dos outros. Veja na tabela os nomes e as populações desses municípios. Então, aqui a gente tem uma tabela. Todos os 8 municípios se chamam Monte Alegre. Por exemplo, Monte Alegre de Goiás. Quantos habitantes nós temos em Monte Alegre de Goiás? 8.464. Monte Alegre do Rio Grande do Norte. Como que eu leio essa população? 22.462. Monte Alegre do Piauí. 10.448. Monte Alegre de Minas Gerais. 21.095. Monte Alegre do Sul, fica em São Paulo, 7.871. Monte Alegre de Sergipe, 15.177. Monte Alegre dos Campos, 3.249, bem pouquinho. Monte Alegre de Pará, 56.466, é o maior município, né, desses. Agora a letra A. Quantas dezenas... Deixa eu retomar aqui. Quantas dezenas de milhar há no número de habitantes de Monte Alegre de Goiás? Explique sua resposta. Olha só. Monte Alegre de Goiás, quantos habitantes tem? 8.464. Essa é a quantidade de habitantes. Habitantes. A pergunta é: quantas dezenas de milhar há no número de habitantes de Monte Alegre do Sul? Dezena de milhar. Então, vamos lá fazer a regrinha? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Tem dezena de milhar? Não tem. Então, a resposta seria: não tem, não há dezena de milhar. Por que não há dezena de milhar, gente? Por quê? Porque é um número menor que 10.000. Só há dezena de milhar em números maiores que 10.000. Ó, primeira ordem é a unidade. Segunda ordem é a dezena. Terceira ordem é a centena. Quarta ordem é a unidade de milhar. A quinta ordem é a quinta ordem, unidade de milhar, é a dezena de milhar. Então, a resposta correta é: não há dezena de milhar. Por quê? Porque é um número menor que 10.000. 8.464 é menor que o número 10.000. E só há dezena de milhar em números acima de 10.000. Tudo bem? Letra B. Escreva o nome dos municípios e suas populações em ordem decrescente. Como que é a ordem decrescente? Crescente é do menor para o maior. Decrescente é do maior para o menor. Tudo bem?
e classifique-o quanto aos números de habitantes. Então, para vocês classificarem se é um município PMG ou, por exemplo, médio grande, MG, município muito grande, MG, médio grande, peraí, isso. Se for, aqui vocês vão, aqui como tá falando de Monte Alegre, então vocês só vão classificar em PM ou G, tá? A maioria não vai chegar nem em G, provavelmente. Então, para vocês fazerem a atividade da página da letra B, vocês vão ter que olhar a tabela da página 45 que a professora Ana fez, tá bom? Então, vamos lá. E vão colocar ela na ordem decrescente, tá bom? Do maior. Então, para começar, qual é o maior município? Só olhando na tabela já dá para saber, ó. O primeiro município que é o maior em população é o Monte Alegre do Pará, que tem 56.466. Aí vocês coloquem o nome do município e a quantidade de habitantes. Na frente, vocês classificam ele de acordo com a tabela da 45. Tá bom? Letra C. Confira na tabela. Monte Alegre de Sergipe, é para vocês conferirem essa tabela aqui mesmo, tá? Monte Alegre de Sergipe tem 15.177 habitantes. Será que deu certo a resposta? Bateu com a resposta de vocês? Monte Alegre de Minas tem 21.095 habitantes. Bateu com o de vocês? Se bateu, está certa a resposta. Agora escreva com palavras a população de Monte Alegre do Piauí. Então, esse número aqui, ó. Vamos achar a população de Monte Alegre do Piauí. 10.448. E a população de Monte Alegre do Rio Grande do Norte, 22.462. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever com palavras. 10.448 e 22.462. Só isso, tá bom? Página 48. A página 48, letra D. Vocês vão ter que fazer um cálculo aqui, ó. Qual é a diferença entre a maior e a menor população desses municípios? O município que tem mais habitantes e o que tem menos. Para eu saber a diferença, que cálculo que eu faço para descobrir a diferença, o que tem a mais ou o que tem a menos? A gente estudou bastante isso, tá bom? Marque a forma correta de ler o valor dessa diferença. O resultado que der nesta conta. O resultado foi 5.321, 50.317 ou 53.217? Já tem uma dica aqui da resposta. E faça a decomposição pelas ordens das populações de Monte Alegre de Sergipe e Monte Alegre de Minas. Então, vocês vão achar lá, Monte Alegre de Sergipe. Quantos habitantes tem? 15.177. Então, como que é a decomposição? Quantas dezenas de milhar? Quantas centenas? Quantas dezenas? Quantas unidades? É esse exercício, tá bom? 4. Complete o quadro numérico com os números em ordem crescente. Apenas completar o quadro, tá? Começa no número 56.441 e vai até o sucessor de 56.499. Letra A. Agora é uma atividade para vocês fazerem, observando o quadro numérico que vocês preencheram. Quantas ordens tem os números desse quadro? Ordem. Quantas ordens tem? Vamos lá. Por exemplo, o número 56.441.
Quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5. Todos os números terão 5 ordens, que é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, tá bom? O que você pode dizer sobre os números desse quadro quanto os algarismos em cada ordem? Escreva um pequeno texto sobre isso. O que vocês observam? Na casa da unidade, na casa da dezena, quer ver? Na casa da unidade, na casa da dezena, na casa da centena, da unidade da milhar e da dezena de milhar. O que dá para observar em cada ordem, tá bom? Letra B. A população de Monte Alegre, Pará, aparece nesse quadro. Pinte de azul o quadradinho correspondente a ela. Então, Monte Alegre do Pará tem 56.466 habitantes. Acha esse número no quadro que vocês preencheram e pinte, tá bom? Número 5. Se todas as pessoas desses municípios formassem um único município chamado Monte Alegre do Brasil, em que categoria ele estaria? Lá na categoria da professora Ana. Qual categoria? P, M ou G? Para saber, vocês vão ter que fazer um cálculo para juntar todos os números de habitantes. Então, seria uma adição, tá bom? Então, agora vocês façam cada exercício. Se houve dúvida, volta ao vídeo que eu expliquei atividade por atividade, tá bom? E eu já vou enviar o arquivo para vocês com as respostas, para vocês fazerem a correção de cada exercício. Lembrando que para vocês, nesse caso, vocês vão fazer a correção em casa. Vocês podem também comentar lá na aula. Dentro de cada aula, vocês podem fazer comentários, vocês podem fazer sugestões, falando se está dando certo, se vocês estão entendendo, se a professora está falando muito rápido, muito devagar, se os vídeos estão ficando... Alguns vídeos eu sei que estão ficando mais longos, outros mais curtos, depende da necessidade, né, de cada disciplina. Mas vão me dando um feedback, vão me falando o que vocês estão achando, ou sugestões do que eu posso mudar ou melhorar, para que vocês consigam entender melhor a professora, tá bom? Fiquei sem ar. Tchau, até a próxima aula.